Boa noite, tudo bem com vocês? Tá um pouquinho cedo demais ou tarde demais, dependendo do ponto de vista. É meia-noite agora, meia-noite 9, meia-noite 10. E eu quero trazer uma reflexão para vocês antes de eu dormir, né? Acho que eu gostei dessa história de fazer live, mas brincadeiras à parte, né? Gostaria de compartilhar com vocês algo que se encontra em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45, que diz assim: Logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedidos, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. Até aqui. Bom, essa passagem é uma passagem bem conhecida. Ela também tem em Mateus e em João, né? A passagem que o Senhor, ele caminha sobre as águas. E eu gosto muito dessa passagem, e toda vez que eu leio ela me traz uma revelação diferente, um ensinamento diferente, né? E nessa madrugada eu queria compartilhar com vocês um pouco alguns versículos, né? Primeiro o 45 que fala: "E logo obrigou". Quem obrigou? Jesus. Quem obrigou? Jesus, ele obrigou os discípulos a irem para o barco, né? E dizem: passa adiante, passam para a outra banda, que depois eu vou encontrar vocês, né? E muitas vezes o Senhor, ele nos obriga a viver certas situações que não estavam no nosso roteiro, né? A gente não conta com imprevistos na nossa vida. A gente fala assim: amanhã eu vou acordar, vou trabalhar, vou sofrer um acidente voltando embora para casa. Não, eu vou casar, vou viver 2 anos e vou separar. Não, a gente não pensa nisso. Os imprevistos, eles já são chamados de imprevisto porque você não preveu isso na sua vida, né? E o Senhor, ele obrigou os discípulos a ir. E no meio daquilo que o Senhor tinha ordenado a eles, começou um vento, o mar começou a ficar nervoso e eles começaram a ficar agitados sem entender o que estava acontecendo. E muitas vezes, é o primeiro parênteses que eu quero abrir, acontece assim na nossa vida. O Senhor, ele nos manda ir para algum lugar, fazer alguma coisa, e acaba surgindo um vento e acaba surgindo uma revolta, que nesse caso foi uma revolta do mar. E assim é na nossa vida também. Às vezes a gente está dentro da vontade do Senhor, né? Mas algo acaba se revoltando, acaba aparecendo uma luta, uma dificuldade, e a gente fica pensando: Senhor, mas foi o Senhor que nos mandou. Só que esse é a revelação assim linda da palavra do Senhor, que fala que no meio daquilo tudo, o Senhor, ele aparece, e ele aparece andando sobre as águas. E a palavra de Deus fala que eles não entenderam que era Jesus, eles não viram que era Jesus. E eles ficaram assustados, eles ficaram apavorados, falando: era um fantasma. E muitas vezes a gente também fica nessa mesma situação. A gente está no meio de uma prova, e quando o Senhor, ele aparece para apaziguar, para colocar a paz, a gente fica pensando: será que é de Deus? Será que não é de Deus? E fica tentando interpretar o que está acontecendo, que é para nos tirar daquela situação. Só que o mais lindo de toda essa passagem é que acontece um diálogo. E nesse diálogo, Jesus fala: sou eu, não temas, sou eu. E Pedro fala: se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus fala: venha. E aí Pedro começa a andar sobre as águas.
Essa é a mensagem que eu queria deixar para você nessa noite. Muitas vezes, quando você está numa situação confortável, você acaba não indo no sobrenatural de Deus. Você acaba não andando por onde o Senhor quer que você ande. Você fica naquele raso. Sabe, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus porque você está acomodado. Aí o Senhor precisa te mandar para outra banda numa situação que não está no seu controle, porque o vento não estava no controle de Pedro, o mar não estava no controle de Pedro, mas o Senhor Jesus, ele fez toda aquela situação e Pedro, ele pôde experimentar numa situação que para ele inicialmente era de pânico, o que é viver o sobrenatural de Deus, e ele caminhou sobre as águas. Mas ele depois ele começou a afogar sim, porque como eu e como você, ele também é falho. E às vezes, mesmo sabendo e tendo a certeza do Deus que era com ele olhou para o lado e ele falou: nossa, o que eu tô fazendo? Tô andando sobre as águas. Ai, meu Deus, que vento forte. Ai, que onda forte. E aí ele começou a afundar. Jesus toma ele pela mão, pega ele e leva ele para o barco. Barco, lugar de segurança, né? Embora a situação ali estava complicada, barco. Se Jesus está no seu barco, fique em paz, que tudo vai dar certo. Seu casamento vai dar certo, o seu trabalho vai dar certo, sua faculdade vai dar certo, os seus filhos irão dar certo, o seu ministério irá dar certo, os seus estudos irão dar certo. Se Jesus está no seu barco, tudo vai dar certo para sua vida, né? E aí essa palavra que eu queria deixar para vocês. Se você está numa situação de tempestade, de vento, de situações diversas, eu quero que você saiba que vai chegar uma hora que nessa situação, Jesus ele vai te permitir viver algo sobrenatural, como Pedro viveu. E que nessa situação você tenha a sensibilidade de entender que é momento de você andar sobre as águas. É momento de você experimentar aquilo que você ainda não experimentou na presença do Senhor. Deus abençoe e boa noite, Pai do Senhor para vocês.